Olá, meu nome é Thaís, eu sou assistente social, eu tenho especialização em políticas públicas e gerontologia. O assistente social, frente à violência contra o idoso, ele atua de várias formas, tanto preventiva e educativa, evitando que a violência aconteça, orientando as pessoas sobre o direito dos idosos e quais situações elas devem notificar, caso elas identifiquem que alguma violência esteja sendo praticada. Também atua nos centros especializados nas políticas públicas, tanto da saúde, assistência social, acompanhando esses idosos vítimas de violência e suas famílias nessa situação de vulnerabilidade social. Além das políticas públicas, o assistente social também ele atua nas OSCs, que são as organizações da sociedade civil, que antigamente a gente conhecia como ONGs. Existem vários tipos de violência, existe a violência física, a psicológica, a violência institucional, patrimonial, financeira, a violência sexual, discriminação, negligência. É importante que a gente conheça os vários tipos de violência para que a gente fique atento caso identifique alguma situação que o idoso esteja sendo exposto. As consequências em relação à violência no Brasil, conforme o Estatuto do Idoso, no artigo 99, pode ocorrer até reclusão no período de 12 anos, mas também eles vão levar em consideração a gravidade da violência praticada. Os fatores que contribuem para a violência contra o idoso é a desvalorização, por isso que a gente defende muito os grupos intergeracionais, onde a criança ela tem um convívio com o idoso e saiba valorizar a riqueza que esse idoso produz, não financeira, obviamente, mas no sentido de conhecimento, experiência, expertise. Muitas vezes o idoso é desvalorizado exatamente por essa questão de não produzir mais riquezas, que no momento da velhice ele requer mais atenção, às vezes mais cuidados em relação à saúde e por isso ele acaba sendo discriminado. Outra questão é em relação aos patrimônios. Pelo simples fato dele ser idoso, os familiares acabam se apropriando, se apossando em relação ao seu dinheiro, como se a opinião do idoso já não valesse mais pelo simples fato dele ter envelhecido. É importante ressaltar que o idoso ele não perde a sua autonomia, o seu direito em decidir, e é importante que a gente respeite, né, e ofereça recursos para que ele tome as melhores decisões. O idoso ele só perde a sua autonomia quando ele tem alguma doença que cause alguma incapacidade, e para isso a equipe de saúde poderá orientar tanto o idoso quanto os seus familiares. A violência geralmente ela é praticada pelos familiares, pelas pessoas do convívio ou então os cuidadores. Então geralmente são os cônjuges, os filhos, os netos, os cuidadores formais e informais que praticam a violência. Conforme o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, Antônio Costa, em março de 2020 nós tivemos 3.000 denúncias de situações de violência contra o idoso. Em abril esse índice passou para 8.000, então foi o período da pandemia onde ocorreu o isolamento social, e em maio foi para quase 17.000. Então a violência é algo que tem crescido muito, infelizmente. É importante ressaltar que a equipe de saúde ela deixou de fazer visita domiciliar exatamente para proteger esse idoso durante a pandemia, mas deixou de olhar o idoso no contexto no seu ambiente familiar, e por isso ele acaba ficando mais vulnerável, mais suscetível a sofrer violência, infelizmente. Por isso é importante a gente abordar a temática e combater os vários tipos de violência que ocorrem contra os idosos. Os direitos fundamentais da pessoa idosa são os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, mas o Estatuto do Idoso, no artigo 2, ele aborda sobre o direito à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde, cultura, esporte, lazer, trabalho, previdência social, assistência social e ao transporte. É importante que todos nós nos tornamos responsáveis em notificar qualquer situação de suspeita ou confirmação de violência em relação ao idoso.
Existem vários canais que vocês podem fazer essa notificação, não precisa se identificar, ela pode ocorrer de forma anônima. Eu oriento o Disque 100, que é uma ferramenta simples, fácil e acessível, que você relata o que você presenciou e você não precisa passar os seus dados se você não se sentir seguro, mas é importante que você faça a notificação, mesmo em situações de suspeita. Bom, é isso, espero ter contribuído. Um beijo e até mais.